bem-vindos a esta celebração. Vamos iniciar cantando o número 138. Quando chamaste os 12 primeiros para te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos 12 primeiros me ensinar, sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Pelos falecidos das famílias Moraes e Tófilo, por todos os falecidos da comunidade, da família Tibola, falecidos da família Tibola e Bresciani, Tófilo e Bresciani, falecidos da família Carminati, para os falecidos das famílias Ferro e Daniel, pelos falecidos pais, Pedro e Carminati, e falecidos Leodésia, Davi, Pedro e Mafalda Carminati. E hoje, em especial, vamos rezar agradecendo a Deus por nós termos tido o nosso Padre Tassi como pároco por 4 anos e pedir também que seja iluminado para os próximos passos e agradecer a inspiração que ele teve de todo o processo do Monsenhor e a continuidade dele na liderança desse processo. Irmãos e irmãs, Deus nos reúne hoje para celebrarmos a festa do batismo do Senhor. Ao ser batizado nas águas do Jordão, Jesus se faz solidário com os pecadores e dá início à sua vida pública. O Espírito Santo e o Pai testemunham que Jesus é ungido de Deus. Recordemos também o nosso batismo, que nos tornou filhos e filhas de Deus, discípulos missionários da Boa Nova do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que a abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e poderoso, pela água, fonte de vida e princípio da purificação, fizestes lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Neste dia que vos é consagrado, nós vos pedimos que vos digneis abençoar esta água para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça e libertai-nos por ela de todo o mal do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós
com o coração puro e receber dignamente a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso nos purifica dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos louvar ao Senhor cantando glória. Em homenagem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Senhor Deus Pai, nós vos louvamos. Bendizemos e adoramos, glorificamos em mil graças pela vossa imensa glória. Senhor, Senhor Jesus Cristo, el Filho unigênito. Senhor, Cordeiro de Deus, e Filho de Deus Pai, vós que tirais do mundo a culpa, a nós todos perdoai. Vós que tirais do mundo a culpa, nossas preces aceitai. Vós que estáis à direita do Pai da eterna glória, de nós todos tende piedade, pois só vós sois o Santo. Só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo, com amor na glória de Deus Pai. Só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo, com amor na glória de Deus Pai. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido o Cristo batizado no Rio Jordão, e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso dileto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos assentar. No livro do profeta Isaías, assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele me conta minha alma. Pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem lamenta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade, não esmorecerá, nem se deixará bater.
Enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai a glória e o poder, dai a glória devida ao seu nome, adonai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Sua voz num trovão revoando, no seu templo os fiéis aguardam. Glória ao Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz do seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abrindo seus céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão
a fim de se encontrar com João a ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem assentar-se. Vou procurar ser eles, né? Você foi ao céu daqui com a fama de ser muito cumprido. Então nós estamos encerrando o chamado tempo do Natal, né? Com o batismo de Jesus. Depois, então, Jesus, depois do Natal, ele se manifestou às nações como luz do mundo. Nós vimos no domingo passado, da Epifania, festa da Epifania. Não como disse aquele italiano, les Epifania. A Epifania, que significa a manifestação de Jesus como luz do mundo, como luz das nações, luz de todos nós que queremos segui-lo, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas. Por isso que aí no domingo passado os reis magos, que eles vinham do Oriente, que foram do Oriente para adorar Jesus, eles representavam o povo pagão, o povo gentil, que não conhecia Jesus. E a estrela lá foi conduzindo os reis magos até onde Jesus havia nascido. Aí encontraram Jesus, Maria e José e apresentaram, deram os presentes, a ouro, incenso e mirra, né? Que tem um significado bem interessante. O ouro representa o que nós precisamos, a matéria para viver. O incenso daí os nossos anseios, nossos projetos, nossos planos. E a mirra, né? É a força de Deus que nós precisamos para viver. Então tem toda uma simbologia muito bonita, muito bonita. E aí Jesus se manifesta também no Rio Jordão, como vimos agora no Evangelho, no Rio Jordão. Lá o João, ele prega a conversão das pessoas, a conversão, a penitência. Então foi um batismo de penitência que João estava realizando lá. E aí Jesus se coloca também na fila, né, para ser batizado, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele queria, com aquele gesto, se solidarizar com nós, conosco, humanos, para ele se aproximar mais de nós, da nossa humanidade. Jesus quis então também ser batizado. Porém, o batismo de Jesus, ele tem o significado do início da missão de Jesus neste mundo. E lá então ele recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que disse através lá do último parágrafo do Evangelho, que ele ouviu de Deus a seguinte frase: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Então isso demonstra, o Espírito Santo de Deus aprova Jesus como ungido do Pai, como o Messias, como nosso Salvador, o nosso libertador. Depois também nós vimos no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que ele antevê, ele já fala, antes da vinda de Jesus, ele já falava do Messias, da vinda do Messias, né, do Messias que ele iria ser, através do texto de Isaías, do cântico do servo sofredor, que a missão de Jesus, que veio ao mundo, foi para salvar, depois é para nos libertar. E para isso Jesus teria que sofrer muito e teria que derramar o seu sangue. Então o batismo de Jesus também antevê o sofrimento que ele iria passar na perseguição, na tortura, na morte e morte de Cristo. Então, lições práticas para a nossa vida.
é sempre importante a gente falar algo depois que ajude a gente a botar em prática. Porque o relato é esse, né? Em síntese do Evangelho da liturgia desse domingo que se aproxima, que marca então a festa do batismo de Jesus. Então, a primeira lição prática que nós precisamos levar é de sermos obedientes e nos identificarmos sempre com a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Mesmo que às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, assim como Jesus fez a vontade de Deus, nós também somos convidados a sermos humildes e obedientes para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E uma outra mensagem que nós podemos levar é que nós sejamos cumpridores da justiça de Deus. Em primeiro lugar, como os apóstolos um dia disseram diante da perseguição, é necessário que antes a gente obedeça a Deus do que aos homens, do que às pessoas. Então, no nosso interior, no nosso coração, acima de tudo e antes de tudo, a gente tem que obedecer à vontade de Deus, que é sermos corretos, praticar a justiça, andarmos no caminho que o Senhor nos ensinou. Um outro ensinamento que nós podemos levar, então, também dessa celebração, é que nós temos que nos deixar sempre guiar pela luz divina, pela luz do Espírito Santo. Por isso que se fala muito agora na questão sinodal, né? Que é um processo que a igreja está fazendo. Todos nós fizemos uma parte, mas ainda vai mais longe ainda. O processo sinodal vai continuar, porque a igreja, pela sua essência, ela é missionária, ela é sinodal, ou seja, ela tem que ir ouvindo sempre o discernimento que o Espírito de Deus vai fazendo, não apenas nos padres, nos bispos, nos religiosos, mas que vai fazendo através de vocês, através dos leigos, através do povo de Deus, o discernimento para nós sintonizarmos com aquilo que Deus quer que a igreja faça no mundo de hoje. Infelizmente, nós temos, às vezes, parte dos cristãos católicos, que se dizem católicos, que querem voltar ao passado. É marcha ré que nem os caranguejos. Não é olhar para frente, como os papas, desde o João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II há quase 60 anos atrás. E depois os outros papas que veio acentuando que a igreja precisa sempre se modernizar, no sentido de se atualizar, de fazer com que a palavra de Deus, que tem mais de 2000 anos, né, ela seja atualizada para o mundo de hoje. Como nós vivemos a palavra de Deus no mundo de hoje. E tem gente que está querendo voltar a uma grande doutrina, a um rigorismo, a um cumprimento apenas de regras, mas que muitas vezes não tem nada a ver com a vida das pessoas. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas, de levar a conversão, de levar as pessoas a serem mais fraternas, não é a palavra de Deus. E hoje temos gente que usa Deus e a vida. Meu Deus do céu! Usa a Bíblia, usa Deus para tudo que é coisa. É tudo falso. Tudo falso. Porque é só da boca para fora. Usar a ferramenta que é a palavra de Deus, uma palavra sagrada, até para fazer coisas absurdas. E estou encerrando. O batismo de Jesus, então, disse que marcou o início da sua missão, da missão dolorosa que ele teria pela frente. E o nosso batismo também marcou o início da nossa missão. Né? Hoje de manhã eu recebi uma mensagem que foi fantástica. Acho que o Espírito Santo também me mandou. Olha só o que diz que é ser igreja hoje. Né? E que marca a missão nossa de batizarmos. Antes de ir à igreja, seja a igreja. Porque tem gente que reza muito. Tem gente que reza muito pouco também. Tem que negociar isso também. Mas tem gente que também reza muito. Mas só daqui para fora. Quer dizer, na prática, zero na prática, né? Então, antes de ir à igreja, seja a igreja. Aliás, já dizem os documentos da igreja, aonde está presente um cristão, um católico, em qualquer lugar do mundo, está presente a igreja de Jesus.
Porque eu sou a igreja, cada um de nós é a igreja. E se a gente não assume a sua papel, a igreja vai florescendo. Mas Deus, será que quer que a sua igreja acabe? Não. Ela já tem 2025, 26 anos agora, né? E Deus não quer que a sua igreja, Jesus não quer que a sua igreja acabe, né? E aí a última frase, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas a quem você está sendo. Então é a igreja que você está sendo na prática que vai, já dizia o Papa Francisco, impactar o mundo, que vai chamar a atenção do mundo, que vai provocar mudança no mundo, que vai provocar com que o Evangelho ele seja colocado em prática no mundo de hoje, no ano 2026. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu ao lanço dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora as nossas preces. E após cada prece, digamos: escutai, Senhor, nossa prece confiante. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pela Santa Igreja, nascida das águas do batismo, para que seja perseverante e fiel no seguimento de Cristo cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Por todos os que prepararam para receber o batismo, para que abram seus corações à boa nova do Evangelho e vivam plenamente a missão sacerdotal, profética, herégia, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos dizimistas da nossa comunidade, para que experimentem a alegria que é o fruto da partilha e da fraternidade, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos governantes de nossa nação, para que estejam atentos às necessidades da sociedade, cantemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Por todos vocês, por todos os leigos, que são a maioria, que fazem parte do povo de Deus, por todos aqueles que se empenham na missão de batizá-los, sendo presença de transformação no mundo e na sociedade, para que Deus nos recompense e lhes proporcione muita paz e muita alegria. Digamos: escutai, Senhor, nossa prece confiante. Acolhei, ó Deus, estas preces e outras que trazemos em nossos corações neste momento. Nós nos pedimos através de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o canto do ofertório. Com o canto do ofertório, o pão e o vinho que estavam folhendo, vamos a trazer até o altar os frutos do trabalho das pessoas de nossa comunidade. Cantemos. E vinho apresentamos com louvor, e pedimos o teu reino, Senhor. Pão e vinho apresentamos com louvor, e pedimos o teu reino, Senhor. Eis aqui a nossa luta dia a dia, para ganhar com o trabalho nosso pão.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebeis, Senhor, as oferendas que vos apresentamos no dia em que revelastes vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que, em sua misericórdia, quis lavar os pecados do mundo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje nas águas do Rio Jordão, revelais um novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, fazeis o mundo acreditar que vosso Verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazeis saber que vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com óleo da alegria, enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos do céu, e proclamando na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. Século II. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade, anjos e homens com fervor, vós a glória a Deus Trindade. Santo, Santo, Santo é Deus, glória a vós nos altos céus. Santo, Santo, Santo é Deus, glória a vós nos altos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção da ação de graça e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvarai-nos.
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos uma nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso arcebispo Rodolfo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas espalhados pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, e acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade, especialmente aqueles que estamos recordando nesta Santa Missa, e de tantos outros também benfeitores desta comunidade e que partiram para a eternidade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. E juntos digamos, por Cristo, Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. e juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos juntos, Senhor Jesus Cristo, Disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo a nós uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma
palavras serem salvos. Que o corpo de Cristo nos guarde, nos fortaleça na caminhada desta vida e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. No 419. Não pode faltar a palavra, não pode faltar-nos o pão, não pode faltar compromisso de quem quer o mundo de mão. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Passaste no mundo dos homens, fazendo a todos o bem. Teu jeito de amar os humildes e a todos ensina também. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, ó Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. A boa notícia do bem aos pobres tu vens anunciar. É Deus que se põe a seu lado, é Deus que nos vem libertar. Teu povo, Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu povo, Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Quem está perto da mãe de Jesus também está perto de Jesus. Por isso vamos rezar a nossa mãe, Maria Santíssima. É por causa dela que Jesus veio ao mundo. Não teve vida mole, família de Nazaré. Jesus sofreu, Nossa Senhora e São José sofreram quando, desde o nascimento de Jesus, tiveram que encontrar um lugar de nascer a criança. Depois, antes de começar a crescer praticamente, o sanguinário Herodes queria matar aquele que ele presumia que iria tomar o seu poder. Um dia Jesus chamou para o rei Herodes, chamou ele de raposa, e dizer àquela raposa: eu faço milagre hoje ou amanhã. Então, e o seminário mandou matar, né? Logo mais vamos recordar o martírio dos inocentes, né? Todos os meninos de 2 anos para baixo mandou matar, porque ele queria ter a certeza que assim iria matar aquele que veio ao mundo e que diziam que era o rei, e ele achava que era o rei que ia ter o poder. Então vejo bem a situação. Então Jesus, Nossa Senhora e São José sempre sofreram muito. E a fuga para o Egito, né? A fuga para o Egito, e assim por diante. E depois,
quando começou a sua vida pública, então aí foi tremenda coisa. Né? Então Jesus, Maria e José não teve vida fácil. Perseguição e assim por diante, até no final, então, depois dos 33 anos, Jesus que morre por nós. Então vamos pedir que Nossa Senhora nos fortaleça nas dificuldades, nas provações da vida, que nunca baixemos a cabeça, que nunca nos sintamos derrotados, quando nós temos a certeza de que o Senhor, que veio ao mundo, veio morar entre nós, Ele quer participar da nossa história, nos ajudar sempre, nos momentos felizes e também nos momentos difíceis da nossa vida. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, Rogai por nós. Nossa Senhora Consoladora, Rogai por nós. Nós queremos homenagear o Padre, nem que não seja a última vez que vem aqui, que acreditamos que ele vem de novo, com certeza. um dia eu voltarei ainda. Mas então acho que é de todo o mérito, uma pequena homenagem, e dizer que aquilo que nós ofertamos a Deus é seu presente. Mas tem mais um também, que a Maria Lúcia vai entregar para o Senhor. Daí, e nós temos outro presente, um canto. Então, dele foi. Convido a comunidade para cantar o estribilho junto. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. O seu trabalho em nossa paróquia, com muito entusiasmo e dedicação, fica para sempre em nossa história, por isso receba nossa gratidão. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Leve consigo a nossa prece, que Deus acompanhe em sua missão. Leve também a bênção de Deus e do servo de Deus, Monsenhor João. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Para encerrar a nossa homenagem, vocês perceberam que normalmente eu venho aqui para cantar junto com a Maristela e hoje vieram mais dois para reforçar o time, porque nós quiserem sentar um pouquinho, nós vamos cantar mais uma música do Padre Dalci, vocês vão entender por quê. Vocês devem ter acompanhado que nós tivemos oportunidade de cantar na Missa das Peregrinações na Romaria e por isso a gente quis aproveitar, em função da Maristela ser do nosso grupo de canto, ser moradora daqui, né? Aí a gente quis aproveitar essa oportunidade também de prestar a nossa homenagem e trazer um abraço do meu colega que foi coautor da música Servo de Deus, Exemplo de Vocação, que nós cantamos na Romaria. E nós queremos cantar aqui, mesmo que vocês já tenham ouvido, mas para nós é muito simbólico. Lá na Romaria nós cantamos para todo o povo, vamos dizer assim, né? Até transmitido pelas redes sociais, né? Mas hoje nós cantamos
especialmente no Padre Dalci, porque foi a convite deles que nós tivemos essa oportunidade. E trago também um abraço do Juscelino Bogoni, que foi o meu parceiro de composição. Ele me pediu via redes sociais que trouxesse o abraço dele também e os votos e a sua continuidade da sua missão na comunidade São Vicente seja abençoada e frutífera. Então vamos fazer de maneira especial a música que nós compusemos, eu e o Juscelino Bogoni, que nós cantamos no dia da Romaria. Servo de Deus, Monsenhor João, uma vida de oração. Servo de Deus, Monsenhor João, exemplo de vocação. Servo de Deus, Monsenhor João, uma vida de oração. Servo de Deus, Monsenhor João, exemplo de vocação. A todos os batizados, sua bênção, servo de Deus. Também para os crismados, sua bênção, servo de Deus. Aos que confessam seus pecados, sua bênção, servo de Deus. Aos que celebram Eucaristia, sua bênção, servo de Deus. Servo de Deus, Monsenhor João, uma vida de oração. Servo de Deus, Monsenhor João, exemplo de vocação. Aos enfermos e sofredores, sua bênção, servo de Deus. Aos que lutam pela vida, sua bênção, servo de Deus. Aos casais e às famílias, sua bênção, servo de Deus. Aos religiosos e sacerdotes, sua bênção, servo de Deus. Servo de Deus, Monsenhor João, uma vida de oração. Servo de Deus, Monsenhor João, exemplo de vocação. Aos romeiros e romeiras, sua bênção, servo de Deus. Aos que defendem a natureza, sua bênção, servo de Deus. Servo de Deus, Monsenhor João, uma vida de oração. Servo de Deus, Monsenhor João, exemplo de vocação. Vocês me deixam atrapalhado. Sempre estão Então, pessoal, eu quero dizer muito obrigado mesmo por Deus ter colocado vocês na minha vida. A gente não escolhe quem Deus coloca na vida, mas Deus coloca pessoas sempre fantásticas na nossa vida. E vocês são uma comunidade muito boa. Eu considero uma comunidade muito boa, a comunidade de vocês, porque vocês vibram, vocês participam. Claro, tem outros que poucos participam, mas devagarinho, quem sabe, que vai aumentar também a participação de todos os pessoal na comunidade. Então eu agradeço pela vida de todos vocês, por aquilo que você significou, significa para a minha vida. Eu acho que vocês me ajudaram a ser o melhor pai, cada vez melhor. E quero também manifestar a minha admiração sempre à família Finato, porque eu admiro que eles têm na genética a questão da arte, da música, e isso é algo muito bom. Hoje, antigamente, o pessoal ia trabalhando, se encontrando por aí para cantar. Hoje já não se faz mais isso, né? E que bonito
A família Finato leva isso no sangue, pelo que eu sei, pelo que eu entendi até hoje. Então, expresso o meu agradecimento a vocês, a toda a comunidade, e transmito ao Boboni lá o meu abraço, diga o meu agradecimento. Gostaria de conhecer ele um dia, quem sabe a gente vai ver um dia uma romaria que ele tem, vai cantar também esse canto, né? Isso, que aliás, foram feitos vários cantos, e todos eles, assim, foi um negócio nas mídias sociais aí, né? Incrível, né? O que o pessoal ouviu, o que o pessoal cantou, e se encantou com todos os cânticos aí, assim, homenageando o Monsenhor, que foi feito, né? Então, dizer também, aqui eu quero destacar a pessoa do Domingos Finato. A contribuição que esse homem deu para a causa do Monsenhor foi grandíssima, porque o Domingos é daquele que conserva a história, e isso é muito importante. Eu sou um fã de conservar memória histórica da vida de uma comunidade, da vida de uma família. E não que termina uma família, se foi a história, tudo morreu. Não. Alguém tem que lembrar ainda por um bom tempo, né, a história, né? Então, o Domingos, ele conservou coisas do Monsenhor que ninguém tinha. E que eu acho que a contribuição do Domingos assim, tem coisas determinantes na vida e na análise que lá em Roma vão fazer. Porque tem vídeo, tem áudio, tem um Monsenhor dando beijo, tem um Monsenhor falando. Eu acho que não é de qualquer candidato à santidade que o pessoal encaminha um processo que o candidato à santidade vê o candidato à santidade falar, vê o candidato à santidade o que ele falou, o que ele disse, enfim, né? Então é algo realmente preciosíssimo. Ele, como o Monsenhor dizia, preciosíssima, né? Diz que nos últimos dias da sua vida, o padre João, que me contou, Fosqueira, disse que quando ele foi visitar o Monsenhor, ele disse: a sua visita é preciosíssima. Ele tinha essa expressão, né? Eu também ouvi isso também na boca dele. Também. Eu também estive no hospital visitando ele. Sim. Eu falei, nós vamos ficar pouco aqui, porque eu estava junto com o Leonardo Fosqueira. Ah, tu estava junto? Ah, com o Leonardo. Aí eu falei para ele, nós vamos ficar só um pouquinho, porque o senhor precisa descansar. A nossa visita é curta, mas preciosíssima, né? Então, beleza. Então, muito obrigado a todos. E a gente não está dizendo até logo, não é até sempre. Porque eu vou acompanhar a causa do Monsenhor. Fui entusiasmado por eu das 40 romarias, eu participei de umas 20. E ele tem algo a ver comigo também, porque eu já conheci o Monsenhor, né? Porque quando a gente estava nos finais aí no curso de teologia, a gente participava das reuniões dos padres. E eu me lembro que uma vez quando teve no mês de agosto um encontro de todos os padres, uma celebração, uma confraternização, e o Monsenhor também estava naquela confraternização. E nas reuniões dos padres, eu sei ainda hoje até o lugar onde ele sentava, lá naquele auditório, que era pequeno naquela época, hoje tem um maior. Eu sei até hoje. Ele dificilmente falava alguma coisa, mas anotava tudo. Inclusive, nós encontramos na investigação, no processo das pesquisas, anotações dele do tempo que ele ia nas reuniões lá. Anotava tudo com aquela letra bonita, mas falava pouco. Então, um dia ele veio no seminário, nesse encontro, eu vou contar esse episódio, porque daí eu mexo com o Padre Geraldo. O Padre Geraldo foi ordenado comigo, né? No dia 21 de dezembro de 1986. E o Monsenhor faleceu dia 13 de janeiro de 1986. Então, chegando lá, ele sempre com de batina, né, com o chapéuzinho preto dele. Daí o Padre Geraldo, sempre foi muito brincalhão, ele chegou, abraçou assim o Monsenhor e disse: Monsenhor, eu quero bater uma foto com o senhor, porque o senhor é santo, eu ainda sou um capeta. Aí o Monsenhor deu uma risada, bateram a foto, e eu me lembrei daquela foto durante a pesquisa. Eu disse: Padre Geraldo, por favor, me manda aquela foto que você bateu com o Monsenhor. E que ele falou essas palavras, né? Tu falou as palavras e ele te disse outras coisas, e deu risada. Então ele me mandou a foto. Eu disse: agora essa foto eu não vou te devolver mais. Por quê? Se essa foto parar lá no Vaticano, e lá no Vaticano souberem que o Monsenhor não conseguiu te converter, ele não vai ser santo. Então eu brinco com ele com isso, porque
Eu sei, ele era muito brincalhão, eu sei que inclusive teve gente que foi falar para o Dom Urbano, que Bordão não, o padre Geraldo, ele é muito brincalhão, não sei o quê. O Dom Urbano teria dito, não, é o jeito de ser dele, ele não age por maldade, eu vou ordenar repressivo. Ele pegava a gaita nas costas, montava na moto e ia aos bairros do CTG e aprender a dançar, assim. Tá, então eu estou encerrando, dizendo assim que a causa do Senhor a gente vai levar adiante, nas quintas-feiras, quando há necessidade, eu estou aí. Para dizer agora em que pé estamos, ontem fizemos um pagamento para aquela equipe que vai trabalhar junto com o postulador lá no Rio. Então a gente está conseguindo se comunicar razoavelmente bem, porque eles falam muito rápido em italiano. E a gente não tem muita confiança porque é um siciliano. A fama do siciliano, tem algum siciliano que não são mansos, né? Então a gente está indo devagar, estamos nos entendendo devagarinho, né? Não era que nem o Padre Orlando, que a gente já tem uma familiaridade, mas vamos se familiarizar também com isso. Então já mandamos lá 5.000 euros. Quem é que sabe quanto dá 5.000 euros? 30.000. Tirou perto, bastante perto, 26, 27 milhões, em torno disso quase, né? Porque lá o euro então cada vez em quando vão movimentar, trabalhar na causa, então vem a cobrança da equipe que trabalha. Agora, todo mundo diz que nós pegamos um cara que é realmente muito experiente. Ele já trabalhou em muitas causas de beatificação e canonização. Por exemplo, da Ivan Dulce foi ele. Foi ele que trabalhou. E outros tantos, né? E outros tantos. Então nós temos muita confiança. Eu um dia falando com o Dom Rodolfo, disse: o senhor acha que vai demorar quanto tempo para ele ser venerável? Venerável é quando vão estudar todo esse material de 1.300 páginas, vão fazer um livro chamado Position, que aí vai ser um síntese para ser entregue para aqueles que vão julgar se ele viveu em alto grau as virtudes cristãs, principalmente da fé, da experiência da caridade. Então, reconhecido isso, ele vai se tornar venerável. Deixa um passo grande, muito importante. Aí eu já assumo que aqui em São Domingos vai ter que começar a ter pequenas romarias diariamente. Pequeno, porque todo dia nós temos gente que a média é 50 e pouco, que cruza lá de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é mais de 300 pessoas. Nessa romaria tem 2 casais italianos, sabe? Uma pena que não se apresentaram lá, ninguém falou de apresentar. Tem no estrangeiro, nós temos gente, né? Então, da terra de Caibom, onde nasceu o Monsenhor, porque lá eles também rezam muito, eles têm o quadro do Monsenhor, e estão trabalhando, rezando muito para que ele chegue lá, né? Então, agora nós vamos só para encerrar, se não ficar exaltado aqui, assim, agora, início de março, nós já vamos ter uma reunião virtual com o padre que vai nos acompanhar para nos ajudar a discernir um fato que possa ser realmente milagre, que é um padre, ele já veio no início, aqui quando nós começamos a vir para cá, convidamos ele veio para cá. Ele é especialista em milagres, ele mora em Fortaleza, então as nossas reuniões vai ser praticamente todas elas assim online, mas ele vai nos orientando. Então a gente faz um relato assim da história que a gente do fato que a gente acha que seja um milagre, e ele vai dizer se aquilo tem futuro para ir para frente, para ir atrás, para buscar tudo que é documento, né? Nós temos 3 casos que eu acredito que um daqueles vai ser um milagre. Temos o cara aquele de Ibiraiara, que eu convido. Temos o caso de um senhor de 45 anos que tem uma parada cardíaca de 34 minutos e os médicos achavam que era irreversível. E tinha gente rezando e pedindo para o Monsenhor, e o outro, o carnaval escuro, se recuperou. Pai de família, tem uma criança pequena aí, é de casca, e o outro é de São Domingos do caso. Vamos ver, que é aquele que eu tenho mais esperança. Daí vira beato. Sim, daí, claro, quando nós encaminharmos, a medicina vai ter que dizer, né? Então, assim, a última palavra é a medicina. Porque ele tem que ser um milagre, tem que ser um instantâneo,
ele não pode deixar sequela, tem que ser total, né? E tem que ser invocado aquele santo. Se eu pedir para aquele, não vai para nenhum. Não, eu invoquei Monsenhor João Bebê. Aí conseguiram cuidar. Aí a medicina vai ter que dizer assim: tudo que nós utilizamos, todos os recursos que a ciência e a medicina oferecem hoje, e não tivemos resultado positivo. Não temos explicação para esse caso. O médico não vai dizer que é nada. Opa, o senhor assina aqui que não tinha explicação para esse caso, que a ciência não tinha mais o que fazer. Mas claro que aqui os médicos daqui têm que dizer isso. Lá em Roma, outra equipe médica tem que dizer a mesma coisa. Então aí vai ser um pouco mais complicado. Não vamos chegar lá. O outro caso é em relação a uma criança que o casal, os médicos disseram: pode adotar uma criança que vocês não vão ter filho nem que vocês rezem de joelho. E eles rezaram muito tempo de joelho. E de repente Deus mandou a criança. Sabia. Fantástico. Tudo fora a própria médica, quando a mãe estava grávida, ela disse: extraordinário. Então vamos ver se ela vai depois assinar. Então esse é os mandatos já em março. Isso vai dizer que elas vão se atirar o máximo possível de fazer toda a documentação, encaminhar para Roma, porque se vai um milagre acabar, quanto antes vai, o processo vai mais rápido. Certo? Com isso eu encerro essa luta. Ele tem um poder porque ele tem duas linhas de traço. Que no dia que tem a Romaria, nunca morreu ninguém. Todo mundo tem 40 anos, no dia da Romaria, nunca teve velório. Todo mundo diz a mesma coisa. Eu tenho Nunca atrapalhou assim uma Mas no começo foi um dia que ele molhou a camisa, eu ficava fora, olhava a camisa mais. Só que 40 anos. Eu fui todas as Romarias. Eu não me recordo no sábado. No domingo eu tenho certeza que ninguém nunca teve velório para atrapalhar a Romaria. E olha só, o Luiz Gato disputava ontem. Ele é um homem muito próximo do Monsenhor, muito amigo. E a tal ponto que ele disse lá quando estava em joelho, ele disse que o maior amigo meu é o homem de chapéu preto. Inclusive, o Joaquim vai fazer uma música agora, em homenagem ao pai dele, ao Monsenhor, o homem do chapéu preto. Já me falaram isso ontem, né? Então, veja bem, ele que tanto amava o Monsenhor, não morreu terno durante a Romaria, ele esperou passar a Romaria. Então, são coisas que não tem explicação. A Romaria passada tinha era o mais Jardim. A Jardim? Que Aí vem. Estava andando na posição, perguntei para ela como é que está a minha. E está feito, não passa também. Ele disse: não vai morrer também, ela vai passar certo na segunda certa. Que tem Romaria, morre na manhã, morre até agora. Ela ainda melhorou, porque estava doendo, estava com a pressão 4 estava no fim do cabelo. O médico disse que não passa essa noite. Se ela não vai morrer essa noite, nem amanhã, não. Se ela não morrer, vai ser, é na segunda ainda. E ela foi muito. Eu estou mais 7 vezes. E a reativa, quando estava só estava ruim, estava feio lá, quando estava ruim, e a reativa começa a ter. Não sei se foi. Como que foi, né? Então tá. Mas é um mistério que a gente não. Que a gente que tem fé acredita que tem o dedo de Deus, né? Então, muito bem, obrigado. Vamos em pé com a palavra de oração e a bênção final. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto final. Somente rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Somente rogai por nós, intercedei a Deus por nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão
São Valentim, de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Um abraço para todos. E dizer que foi um privilégio. Privilégio também eu estar com vocês. Isso aí. Sim. O senhor está com E nós. quando vocês forem para Fundo, se querem dar uma visita lá, ou Só lá, gratidão. lá, embora não é lá perto do hospital São Vicente que eu vou trabalhar, é naquela igreja lá no Correio. Mas eu vou andar muito lá para o hospital, por perto de São Vicente. Então a gente vai se encontrar por lá. Também no hospital das clínicas. E acolham bem o padre Tiago, um pai que menino. Ele é bem reservado, ele não é falador que nem ele, mas é certamente mais santo que ele. Ele vai aprender a se largar. Ah, vai ser, quando nunca é. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. O seu trabalho em nossa paróquia, com muito entusiasmo e dedicação, fica para sempre em nossa história, por isso receba nossa gratidão. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Leve consigo a nossa prece, que Deus acompanhe em sua missão. Leve também a bênção de Deus e do servo de Deus, Monsenhor João. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci. Por todo o bem que fez por aqui, muito obrigado, Padre Dalci.